Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais esse bate-papo hoje na Trilha Colorida, né? Caminhos para o autoacolhimento. Hoje a gente vai falar sobre a Lua. Mas antes da gente começar a iniciar sobre a Lua, nós vamos colocar mais alguns conceitos para que vocês possam acompanhar bem, né? Esse aprendizado. Na última vez nós falamos sobre o Sol e a sua potência máxima. E agora a gente vai fazer uma complementação, né, de alguns parâmetros, alguns fundamentos astrológicos, para que a gente possa perceber um pouco mais o que está acontecendo. Um desses fundamentos é cúspide das casas. O que é isso? É onde tem esse risquinho aqui, tá vendo? Casa 2 tem um risquinho, tá vendo? E esse risquinho está em um signo. Nesse caso, nós temos a casa 2 em Câncer. Ok? Então, você pode ver que aqui tem um monte de planetas em Leão, mas a cúspide da casa está em Câncer. Nós temos aqui a casa 6, a casa 6 está inteirinha em Sagitário, mas a cúspide da casa está, a casa 6 aqui, começando, está em Escorpião, a 29 graus, mas é Escorpião. E temos, por exemplo, a casa 10, né? Cúspide da casa 10 em Peixes. E esse é um conceito bastante importante, cúspide das casas, onde a casa começa. Qual é o signo que a casa começa? E a outra coisa são os aspectos. Na mandala, quando você fizer o seu mapa, você vai ver que tem uns risquinhos assim no meio. Os risquinhos azuis falam sobre planetas e pontos que têm um diálogo bacana entre eles, que são amiguinhos. E os vermelhos falam sobre, eles não concordam tanto assim. Eles estão discutindo sobre alguma coisa, tá bom? Aspectos. Agora a gente vai falar sobre regências rapidamente. A regência indica qual planeta é responsável pelo signo. Tá vendo? Aqui a gente viu qual signo é responsável pela casa. Então seria o gerente. Quem é o gerente da casa 2 aqui é Câncer. Quem é o gerente da casa 6 aqui é Escorpião. Quem é o gerente da casa 10 é Peixes. Agora, cada gerente tem um CEO, que a gente chama de regência planetária, que é o chefe, né? Então, se a casa 2 está em Câncer, esse gerente aqui, ele vai ter que responder para um chefe. Tem um chefe aqui, um CEO coordenando tudo. Em regência planetária, a gente tem a clássica e a moderna. A clássica considera somente planetas que são visíveis a olho nu. E a moderna inclui planetas geracionais. São planetas que precisam de aparelhos para serem vistos e são planetas que têm uma velocidade muito lenta, eles demoram muitos anos para andar um pouquinho. E esses planetas são Plutão, Uranus e Netuno. As regências indicam qual planeta é responsável pela casa. Então, qual planeta é responsável pelo signo, na verdade, não pela casa, pelo signo. Então, essa regência, o planeta é o CEO. Então, se você tem aqui, por exemplo, essa casa 2 em Câncer, o gerente é Câncer, mas esse gerente tem um CEO, tem alguém que manda nele. E quem será? A gente vai ver na tabelinha, né? Aqui nós temos os signos, de Áries até Peixes, e a regência moderna e a regência clássica. Então, a clássica e a moderna são quase iguais. Áries, Marte nas duas, Touro é Vênus nas duas, Gêmeos, Mercúrio nas duas, Câncer, Lua nas duas, Leão, Sol nas duas, Virgem, Mercúrio nas duas, Libra, Vênus nas duas, e agora vem Escorpião, na moderna é Plutão, na clássica é Marte. Sagitário, Júpiter nas duas, Capricórnio, Saturno nas duas, Aquário, Uranus na moderna e Saturno na clássica. E Peixes temos Netuno na moderna e Júpiter na clássica. E agora, vamos falar, tá vendo? Aqui nós temos essa cúspide que está em Câncer, esse é o símbolo de Câncer,
certo? Então, esse aqui é o gerente desse departamento, da casa 2, gerente. Mas quem manda nele? A Lua. E a Lua está onde? Num signo de ar. Então, percebe? Nós temos aqui vários planetas nessa casa em fogo, mas ele já tem um outro colorido, porque o gerente do departamento está em água, mas já tem mais uma outra variação, porque o CEO está em ar. E assim você começa a entender a complexidade da astrologia, né? Assim, para chegar a uma determinada conclusão, não é rapidamente. Tem muitos aspectos, muitas coisas para olhar, para poder levantar hipóteses, e a gente está só começando. Eu só estou mostrando para vocês que aquilo que a gente conversou na semana passada, com um sol em terra, um sol em água, vai depender de quem é o gerente da casa e de quem é o CEO do gerente, ok? Aqui nós vamos falar das expressões dos planetas muito rapidamente e muito superficial, gente. É assim, é como se eu estivesse dando uma receita de bolo assim, ó. Pega a massa, põe no forno, corta no meio, recheia e põe a cobertura. É só isso, é bem, nossa, é bem super raso. Por isso não levem ao pé da letra nenhuma informação que eu estou dando nesses primeiros capítulos, porque é tudo introdução, é só para sentir o gostinho, tá bom? Se fosse uma receita de bolo, eu não teria dado para vocês nem ao menos o sabor do bolo ainda. Nem como faz o recheio, nem como faz a massa, nem quais são os ingredientes, nada. Estamos só olhando bem assim, só para abrir a mente para uma nova possibilidade. Então, o Sol, essência da alma, a Lua, sentimentos e emoções, Mercúrio, mente, comunicação e organização cotidiana, saúde, Marte, ação no mundo, guerreiro, Vênus, valores, prazeres, abundância e relações, estética e equilíbrio, Júpiter, crescimento, ir além das fronteiras, Saturno, estrutura, responsabilidade e metas, Plutão, transformação, desapego e jogar fora o que está podre, expurgar mesmo. Uranus, inovação, liberdade, sair da caixinha. Netuno, a ligação com o invisível e com o visível. Imaginação, uma ligação assim com todas as histórias. Eu dei essa pequena introdução para vocês, para a gente começar a falar sobre a Lua. E para você entender, né, assim, eu vou dar uma analogia para você entender esse jogo entre Sol, Lua e Ascendente. Sol, Lua e Ascendente são, na verdade, os primeiros pilares, a primeira base para a gente ter uma noção da nossa personalidade, né? Para conhecer mais a fundo a nossa personalidade. Então, eu quero que você imagine o seguinte: imagina que existe uma orquestra e todos os planetas que você tem no seu mapa são músicos nessa orquestra, e o Sol é o solista da orquestra. Mais ou menos assim. Cada um vai fazer a sua parte para executar uma música maravilhosa que é a vida. E aí tá tudo prontinho, todo mundo esperando. E tá faltando quem? O dirigente. Quem é o dirigente? É o seu ascendente. É o ascendente que vai dirigir todo mundo. E é por isso que a gente diz que o ascendente é como as outras pessoas nos veem, porque o regente é quem tem o centro das atenções, né? Quem é mais visto. Se você está num concerto, é o regente e o solista. Os outros meio que se perdem, né? Por isso a gente diz que o ascendente é aquilo que a gente mostra para o mundo, naturalmente faz parte também da nossa personalidade, mas a personalidade vai muito mais fundo do que só aquilo que eu estou mostrando, né? E agora, e a Lua? Quem é a Lua? Pois é, a Lua, ela é a zeladora desse teatro. É assim, a Lua é introspecta, né? Tá dentro. Então, você não vê a zeladora, mas você vê tudo que acontece quando a zeladora toma uma decisão. Então, por exemplo,
A zeladora pode fechar os camarins dos músicos, ela pode fechar a sala de instrumentos, não deixar ninguém pegar instrumento nenhum. Ela pode abrir ou fechar o refeitório, ela pode mandar vir pizza, ela pode decidir que não vai ter música hoje e fechar a porta do teatro. Então, apesar de ser uma figura introspecta, apesar de não aparecer, não estar visível, ela, a lua mesmo, não está visível na orquestra, no dia do concerto, é através dela que a gente vai ver todos os efeitos, tudo que vai acontecer. Poderosíssima a lua, né? Então, isso foi só uma analogia para poder ficar mais simples de entender. A gente vai muito mais a fundo, já expliquei para vocês. Isso aqui é só um clax, só para abrir a curiosidade. A lua, ela pode representar a sua relação com a sua família de origem, com as suas raízes, com seus antepassados, com as histórias que andaram por aí desde a vovó até agora, a sua própria história, todas as feridas, todos os aprendizados emocionais, todas as alegrias e tristezas da infância. Pode representar a sua relação com a mãe, com a sua pátria, com a sua casa. Pode representar história, pode representar muita coisa. A lua está bem voltada para sentimentos, sensações, emoções e memória. Nós temos 3 casas de água no mapa astral e toda vez que a gente fala de memórias, a gente também começa a lidar um pouquinho com subconsciente, né? Com coisas guardadas que estão escondidas, coisas que estão escondidas propositalmente, coisas que nos afetaram, machucados e assim por diante. A casa 4 fala mais de coisas que a gente mais ou menos se lembra, né, de terem acontecido. E aí, claro, o meu foco, o meu foco sempre vai ser um pouquinho a gente poder se libertar das nossas amarras, né? Então, eu poderia falar de vários níveis da lua, mas eu vou falar sobre nossas reações emocionais e sobre maturidade emocional. Ai, que assunto mais chato! Mas vou te dizer, eu não entendo até hoje porque nós não temos educação emocional na escola. Porque a gente desenvolve tão bem o cognitivo, né? Matemática, raciocínio, tem todos os instrumentos possíveis e imagináveis, estudos e tudo mais, mas o emocional a gente ainda está engatinhando nessas histórias de como lidar com o nosso corpo emocional e ele é o mais importante. E como eu te disse, é a zeladora da história. Então, não necessariamente você demonstra o que você está sentindo, mas você reage. Você reage, tem uma consequência. Então, nós vamos falar de um conceito que é bastante importante, mas eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou começar um segundo vídeo, né? Também mais ou menos de 15, 20 minutos, e aí falando especificamente pela Lua. Falando especificamente sobre a Lua, e eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o ascendente. Imagina a sua orquestra, imagina que você tem um belíssimo sol, assim, na água, cheio de emoções, querendo lidar e trabalhar com as emoções. Imagina que música essa orquestra tocaria, né? E tá todo mundo esperando, e aí vai chegar o maestro. E imagina que o seu maestro é de fogo. Imagina que o seu ascendente é de fogo. Então, toda aquela ligação sentimental que o seu sol quer fazer, o seu maestro vai transformar em alguma coisa assim, muito movimentada, muito cheia de entusiasmo, muito incrível. E à primeira vista pode parecer um castigo. Como é possível que você tenha uma essência que vai para um lado e o seu ascendente vai para o outro? Pois é, primeira vista. Quando você estuda a sua mandala inteira, você vai achar explicações incríveis.
para isso. O ascendente é aquela energia que aparece no nascimento, mas existe uma vida antes do nascimento, dentro do útero, uma vida intrauterina. E esse ascendente, ele tem um porquê. E essa combinação do seu Sol e da sua Lua com o seu ascendente tem um porquê. E tudo isso a gente consegue ver ali dentro da mandala astrológica. Para mim, a astrologia é uma grande ferramenta para fazer perguntas. Nada deve ser colocado em gesso, engessado em pedra. Eu acho que são impulsos, inputs, né? Para convidar a gente a dar uma olhada com outros olhos e com uma determinada crítica, mas principalmente para fazer a gente fazer perguntas. Por exemplo, se eu tenho o Sol na água e tenho o meu ascendente em fogo, né? Vou poder perguntar, puxa, como eu posso fazer para combinar essas duas coisas? O que eu posso fazer? O que eu poderia fazer? Você conhece a combinação mais bela entre água e fogo? É o arco-íris. Então, fica aí a reflexão de agora e convido você a assistir o filme sobre a Lua, ou o vídeo, desculpe, assistir o vídeo sobre a Lua mais especificamente, tá bom? Um beijão bem grande e até mais. Tchau, tchau!